Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Hoje, 16 de fevereiro de 2024, terceiro dia da quaresma, aliás, uma quaresma abençoada para todos. Eu avanço aqui então, finalmente, e inauguro efetivamente os comentários à Constituição da República do Brasil. Claro, a Constituição de 1988, hoje vigente, naquilo que me apetece e naquilo que não me apetece também, não tem como fugir. Então, só lembrando que isso aqui não é um curso de direito constitucional, tá? Não temos aqui um curso de constitucional. Eu trago apenas comentários didáticos e práticos à Constituição da República. Se você quiser mais profundidade para estudar, acesse resenhaforense.com.br e veja também os links na descrição deste vídeo. Acho que ali você tem muita coisa que pode aproveitar. E a gente não poderia começar com nada diferente a não ser com um preâmbulo do texto constitucional. Antes eu queria trazer aqui uma referência bibliográfica, ou na verdade uma indicação. Foi assim a melhor obra que encontrei. Deixa eu só pegar o print aqui da capa. Bom, carreguei aqui, ó. Então, se você quiser uma obra amadurecida com esse tema e com vários autores, com a visão de mais pessoas sobre isso, eu encontrei e já folheei este livro e me pareceu muito bom. É uma obra coordenada por Ives Gandra da Silva Martins, Paulo de Barros Carvalho e Luiz Gonzaga Bertelli. É esse livro aí, ó, da editora, acho que é Noeses que fala, ou Noeses, não me lembro agora. Mas enfim, eles coordenam este livro chamado O Preâmbulo da Constituição Federal. O Preâmbulo da Constituição Federal. E eles são apenas os coordenadores. Então você tem vários e vários autores aqui escrevendo sobre o preâmbulo da Constituição, em várias perspectivas. Se você se interessa por direito e religião, essa intersecção tanto delicada, este livro é o mais recomendado. Tá? Eu acho que ele é o mais amadurecido sobre isso hoje no Brasil. Esse debate ainda é muito fraco no Brasil, para ser bem sincero. Tá? O pessoal fica numa dualidade um tanto pitoresca, entre ser ou não ser laico. Eu acho que a questão não é só essa. As relações entre o Estado e a religião e a religião, e em particular a católica apostólica romana, essas relações são mais delicadas e mais alongadas no tempo e fundamentadas por uma tradição que não cabe num preâmbulo de uma Constituição e nem num debate de blog. Tá? Então, isso aqui merece uma reflexão um pouco mais aprofundada. Para os comentários de hoje, eu separei aqui, esse é o maior volume da minha estante. Eu acho que quem bate o olho já sabe do que eu estou falando. Isso aqui são comentários da Constituição do Brasil. Tá? É um livro bem grande, assim, é maior que um vade-mecum. E este livro é coordenado, tá? Tem a coordenação científica do Canutilho, professor português, do Gilmar Ferreira Mendes, o ministro do Supremo, do Ingo Wolfgang Sarlet, um constitucionalista gaúcho, e do Lênio Luiz Streck, que também é um estudioso gaúcho. Tá? Então eles organizaram essa obra aqui, e vários autores comentaram toda a Constituição, desde o preâmbulo até o ADCT. E aí eu separei aqui os comentários ao preâmbulo, e notei que há uma coautoria entre Ana Paula de Barcelos, e eu já vi muito texto bom dessa escritora, e do ministro Barroso. Então, eles fizeram um texto sobre os comentários ao preâmbulo nesta obra, e sobre ele quero me valer aqui, ou melhor, dele eu quero me valer para os comentários de hoje. Me pareceram comentários bem feitos, tá? Acho que eles conseguiram situar bem a temática, deram boas referências bibliográficas, enfim. Mas a grande questão, eu já vou antecipar, isso aqui, ó, sob a proteção de Deus, né? Sinceramente, como católico, eu sinceramente acho isso aqui até meio cafona, de algum modo. Não que... eu nem vou discutir aqui o que eu acho ou não acho sobre o Estado laico. Eu acho que essa discussão hoje está um pouco infantilizada, mas eu não gosto desse texto aqui, do jeito que está aqui. Tá? Acho que eu já tive muito contato com documento canônico e estou acostumado com textos antigos de catequese e
e de lidar com os padres, os primeiros padres da igreja na coleção patrística. E aí quando eu vejo isso num documento oficial da Federação, da República Brasileira e pior, da República mais recente, eu confesso que eu sinto um pouquinho de... E aí engraçado, eu encontrei essa passagem aqui, eu vou até mostrar a versão facsímile para vocês. Eu separei aqui, vamos fazer o seguinte, antes de mostrar a passagem do Ives, vamos ler o preâmbulo, né, afinal. Então, preâmbulo. Diz o preâmbulo da Constituição de 88. Nós, os representantes, ou melhor, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, isso aqui é importante, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, então vejam que a Constituição foi promulgada e não outorgada, isso é super pacífico, né? A seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Vejam que a nomenclatura adotada pela Constituinte não foi Constituição Federal. A gente tem o costume de usar, né? A Constituição Federal. Mas eu, nos meus textos, eu sempre escrevo Constituição da República. Eu não coloco nem Federativa do Brasil, Constituição da República. Mas você pode usar a Constituição Federal sabendo que este não é, a rigor, o nome oficial do documento, tá? A gente coloca até aqui CF comentada para ficar mais fácil. Mas a rigor, né, formalmente falando, o nome é Constituição da República Federativa do Brasil. E é óbvio que no Brasil, esse trechinho aqui, né, sob a proteção de Deus, chamaria a atenção de religiosos e de não religiosos, que parecem que não tem muito mais com o que se preocupar, a não ser um trechinho do preâmbulo, né? E aí eu separei, como eu vos disse, né, uma passagem do Ives, do professor Ives. Ele tem uma obra chamada Constituição, ou melhor, Conheça a Constituição, Comentários à Constituição Brasileira. São em vários volumes, enfim, é muito didático, muito bem escrito. E aí eu separei aqui, ó, o que ele diz sobre essa questão de Deus. Eu tirei uma foto do livro, ó. Diz o professor Ives: eu utilizaria aqui a expressão do ex-ministro e hoje deputado federal Delfim Neto, que com sua permanente e tradicional ironia, inclusive Delfim Neto realmente era uma figura engraçada, né? Tem muita entrevista engraçada dele, mas ele disse: os militares que fizeram a Constituição de 1969 eram muito mais humildes que o nosso Constituinte de 1988. Os militares, não sabendo se Deus concordaria ou não com o que eles estavam fazendo, invocaram o nome de Deus sem saber se teriam ou não a proteção de Deus, enquanto o atual Constituinte declarou categoricamente sob a proteção, obrigando Deus a estar lá, sem saber se Deus concordaria com tudo aquilo que o Constituinte colocou no texto. Cá entre nós, acho que não concordaria com tudo, não. Os militares, pelo menos, eram mais sensatos do que aqueles que impuseram a presença de Deus, apesar de incluírem tópicos que certamente Deus não estaria de acordo. Isso vale para as duas constituições, né, que têm suas virtudes e seus defeitos. Notadamente, a Constituição de 69, que tinha mais vícios do que virtudes, obviamente. Mas a de 88 também não é isenta nem imune às críticas, né? Pelo menos para quem tem um mínimo de sensatez, é muito fácil notar como a Constituição de 88 é um tanto pitoresca em alguns pontos. Mas eu também disse aqui que eu utilizaria os comentários hoje, principalmente da Ana Paula de Barcelos e do Barroso, e assim eu faço a partir de agora, para comentar o nosso preâmbulo e para dar efetivo início ao nosso projeto. Bom, uma coisa interessante sobre o preâmbulo, né, eu não gosto de usar noções históricas, eu vou usar alguns registros fáticos importantes. Não é historiografia, mas é um registro fático, sem dúvida alguma. E, portanto, uma fumaça para a historiografia, né? A primeira Constituição a apresentar um preâmbulo foi a Constituição
dos Estados Unidos, que é de 1787. É o trecho, ou melhor, é o famoso trecho We the People. We the People. Tarará, tarará. Esse trecho aí, We the People, vejam que não tem o nome, preâmbulo, mas todo mundo reconhece como tal na Carta Americana, tá? We the People. Aquele trecho, We the People. Na jurisprudência dos americanos, confira-se o julgado United States versus algum estrangeiro. Eu acho que são dois estrangeiros, porque é Verdugo versus Verdugo Urquides. Se eu pronunciei errado, alguém me corrija, tá? Quem quiser referência tá aqui, ó. Esse é um julgado que debateu o valor do preâmbulo, ou do trecho We the People, né, da Carta Americana de 1787. É um debate jurisprudencial importante, tá? A Corte considerou, neste julgado em particular, que a expressão We the People... Opa, peraí que a expressão We the People não se aplicaria aos estrangeiros, tá? Ainda que residentes nos Estados Unidos. Ele cita aqui um autor chamado Paulo de Abreu Seifert. Acho que é assim que pronuncia. E ele que trata desse assunto aí. Tá? Interessante. No Brasil, todas as constituições tiveram preâmbulo. Então, se você tiver curiosidade, procure a Constituição do Império, as constituições republicanas, e vá ali no comecinho para você ver o preâmbulo, tá? E a grande discussão, é a seguinte. O preâmbulo tem força normativo constitucional? Essa é a pergunta. E muita gente se preocupa com isso, cá entre nós, simplesmente porque tem a palavra Deus, tá? Enfim, tem tanta coisa mais importante para... Enfim, eu acho que tem tanta coisa de teologia melhor do que esse Deus no preâmbulo, e tem tanta coisa de política melhor do que esse preâmbulo, que é uma discussão que me parece pequena demais no Brasil, tá? É uma discussão às vezes de ego. Só para constar, a discussão correta aqui vou colocar assim, ó, note-se que a discussão correta não é saber se a invocação de Deus seria inconstitucional ou não. Quem faz essa pergunta já está errando. Não se trata de saber se o preâmbulo traz ou não uma inconstitucionalidade, porque a frase vem da própria Assembleia Nacional Constituinte. É o poder constituinte originário que está narrando o preâmbulo. Essa discussão simplesmente não faz sentido. Você perguntar se o preâmbulo é ou não constitucional é a mesma coisa que perguntar se o artigo 1º é ou não constitucional diante do artigo tal, né? Inclusive fica a referência aqui da obra do Otto von Bachoff, ou Bachoff, né, que trabalhou esse problema aí das normas constitucionais inconstitucionais, né? Ele pergunta. Engraçado que a jurisprudência aqui já é pacífica, que isso não é possível, mas enfim, a discussão aqui não é saber se o preâmbulo é constitucional ou não. Tem gente que faz essa pergunta. Não, a discussão é, o preâmbulo tem ou não força normativa constitucional? Aí é diferente. Porque inconstitucional não pode ser. Ele vem da própria Assembleia Nacional Constituinte, do próprio poder constituinte originário, cujo poder, em tese, é ilimitado, né? Para quem estuda a teoria geral da Constituição. Essa é a discussão correta. E sobre essa discussão, nós temos 4 correntes, tá? Só para constar,
Observação. Este debate, como dito, está longe de algum amadurecimento no Brasil. É mais frequente e até clássico entre os franceses. Os franceses souberam debater isso aqui muito mais do que a gente. Segundo Dalmo de Abreu Dallari, foi só com a Constituição de 1988 que este assunto começou a chamar a atenção dos constitucionalistas brasileiros. Lá na França esse debate já está bem adiantado, né? Tanto que aqui eles têm aquela questão do bloco de constitucionalidade, né? É por isso que lá esse debate é mais intenso e mais amadurecido. Sobre a França, né? Sobre a França, aponta Manuel Gonçalves Ferreira Filho que lá o debate seria mais intenso porque muitas das inúmeras constituições francesas invocavam princípios das declarações de direito revolucionárias. Tem uma história da Revolução Francesa, né? Mas eu lhes disse que nós temos em suma, há 4 correntes que tentam responder essa perguntinha aqui, ó. Essa é a pergunta correta. O preâmbulo tem força normativa constitucional? 4 correntes. Então vamos lá. De forma resumida, tá? Até porque o nosso fim aqui é prático, né? Então, primeira corrente. Deixa eu pegar os autores que a defendem antes de resumi-la. Então, a primeira corrente, defendida por autores como Kelsen. Ó, Hans Kelsen. Tá aí um nome de peso, né? Primeira corrente, Hans Kelsen. O preâmbulo tem, ou melhor, vou colocar assim, ó, o preâmbulo é irrelevante. O preâmbulo tem somente valor político, moral ou até religioso. Claro, considerando hoje que o Estado teve um enxugamento do poder religioso, né? Agora, para quem quer salvar a própria alma, este poder aqui é muito mais importante do que o valor estatal. Essa é a primeira corrente, corrente de Hans Kelsen. O segundo entendimento, então, ó, segunda corrente. Já vou falar qual que o Supremo adotou, como e por quê. Segunda corrente, defendida por autores como Jorge Bacelar Gouveia. Jorge Bacelar Gouveia. A segunda corrente defende o seguinte: o preâmbulo tem, sim, valor jurídico legal. O preâmbulo tem valor jurídico legal. E este valor, né? Este valor jurídico do preâmbulo teria força apenas infraconstitucional. Eu acho estranha essa corrente. E não jurídico-constitucional. É mais ou menos assim, ó, tem poder de norma, mas é um poder de norma infraconstitucional. Eu acho estranho porque a fonte do preâmbulo é a Assembleia Nacional Constituinte.
Então, se tivesse força infraconstitucional, teoricamente a legislação ordinária poderia alterar o preâmbulo. Esquisito, né? Eu, pelo menos, acho estranho. Já acho estranho uma emenda constitucional mudar o preâmbulo, que seria um poder constituinte derivado ou instituído. Porque vem do poder constituinte originário, né? Vem da Assembleia Nacional Constituinte. Enfim, não dá para menosprezar esse fato, né? Na minha humilde opinião. Essa é a segunda corrente, capitaneada por autores como Jorge Bachelard Gouveia. Certo? Aliás, uma observação. Segundo José Afonso da Silva, esta corrente, esta versão é a que prevalece na jurisprudência francesa. Essa é a corrente mais forte na jurisprudência francesa, segundo José Afonso da Silva. E para quem se interessar, conferir a decisão número 71-44 de 16 de julho de 1971 do Conselho Constitucional francês. Tem um pequeno curso de controle de constitucionalidade aqui no Resenha Forense, é só procurar lá em resenhaforense.com.br e vocês vão entender a importância deste órgão aqui no controle de constitucionalidade francês. Vindo do Conselho Constitucional francês, essa decisão tem notável importância, tá? Mas, enfim, onde se reconheceu o preâmbulo como norma de status para parâmetro de constitucionalidade. A rigor nem entraria na segunda corrente, né? Mas enfim. Terceira corrente. Defende a terceira corrente Luiz Pinto Ferreira. O que diz a terceira corrente? O preâmbulo é dotado de valor jurídico constitucional direto. O preâmbulo é dotado de valor jurídico constitucional direto. Teoria do Luiz Pinto Ferreira. E também, outro nome aqui, Carlos Antônio de Almeida Melo. Mais um autor aí que defende essa posição. Então o preâmbulo teria sim força constitucional direta. E eu acho que é aqui, na verdade, que entra, né? Isso do José Afonso da Silva, enfim, eu acho que os autores que eu estou lendo aqui hoje com vocês, Barroso e Ana Paula de Barcelos, na minha opinião, acho que fica melhor aqui, na terceira corrente. É isso que prevalece na jurisprudência francesa, porque é isso que o preâmbulo, se ele serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade, então é óbvio que ele tem força constitucional direta, tá? Tanto que os próprios autores assim redigem depois. Eu acho que ficou mal alocado nas notas de rodapé. Certo? Tanto que eles falam assim, esta foi a orientação do Conselho Constitucional da França, claro, em discussão envolvendo o texto da Constituição Francesa de 1958, bem como diplomas variados, a exemplo da DUDH, que é a Declaração dos... Na verdade não é DUDH não, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e o preâmbulo da Constituição Francesa de 1946, tá?
Eu acho que os autores... Agora sim está bem situada essa corrente, né? Em termos de jurisprudência francesa. Certo? Ó, que interessante. Eles também trazem aqui, ó, de algum modo, também foi o caso do Tribunal Constitucional Alemão, decisão de 1985, que extraiu do preâmbulo da Lei Fundamental Alemã, que é a Constituição da Alemanha, se não me engano, de 1949, um mandamento de reunificação. Um mandamento de reunificação. Ou seja, os órgãos de reunificação. Reunificação. Os órgãos estatais deveriam trabalhar pela cessação da divisão da famosa cortina de ferro, que dividiu um dia, né, capitalistas e comunistas, enfim, aquela coisa do Muro de Berlim. Então, o preâmbulo da Lei Fundamental Alemã tinha esse mandamento de unificação das Alemanhas, né, da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental também. Interessante, né? E aí uma decisão da corte alemã reconheceu a força normativa, pelo menos desse trecho do preâmbulo da Constituição alemã. Muito interessante. Certo? Para quem quiser uma referência, conferir Peter Badura. Não sei como é que fala o nome dele. Peter Badura. Uma obra de Munique. Maravilha. Isso então é a terceira corrente, que é muito forte nas cortes europeias, né? Diferentemente do que vem acontecendo no Brasil. Quarta corrente, que eu diria que é a mais forte no Brasil, a gente vai entender ela agora. Autores como Alexandre de Moraes, Canotilho, o português, né? Jorge Miranda, também português, etc. Quarta corrente. Quarta corrente defende o seguinte: o preâmbulo tem valor... Opa, pera lá. Deixa eu corrigir aqui, gente. O preâmbulo tem valor indireto. O preâmbulo tem valor indireto. O preâmbulo tem somente, ou melhor, serve somente como vetor interpretativo. O preâmbulo não tem o mesmo peso do texto articulado. Texto articulado é artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e assim por diante. Bom, nessa corrente aqui o preâmbulo não é parâmetro de constitucionalidade. Não é norma que entra numa DIN, por exemplo, como parâmetro de controle de constitucionalidade. Nem serve como parâmetro, ou não teria eficácia revogatória do direito infraconstitucional pretérito. Assunto que a gente vai estudar um dia aqui, né? Que é a sucessão de constituições no tempo e como que a gente controla essas normas aí. Aliás, o Brasil é prodígio nessas teorias porque ele precisa se desenvolver teoricamente para lidar com tanta lei em tanto tempo, né? Nisso, pelo menos, a gente vai bem. Mas essas são as 4 correntes, então. Certo? Se não me engano, é até a versão defendida pelo próprio Barroso e pela Ana Paula Barcelos. De Barcelos. Certo? Bom, não custa nada mostrar um pouquinho de jurisprudência, né? Vamos ver como é que o STF anda pensando esse tema. Eu abri já o site do Supremo. Quem quiser, pessoal, procura esse link aqui. Vou até mostrar para vocês. A Constituição e o Supremo. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Então, vocês entram lá no site do Supremo e tem um trecho que o próprio Supremo comenta a Constituição e coloca julgados. Isso aqui é uma ferramenta muito boa. E o preâmbulo é até curtinho, né? Acho que a gente pode gastar um tempinho aqui estudando pelo menos uma decisão. Vou pegar uma curta aqui, ó.
Preâmbulo da Constituição. Não constitui norma central, invocação da proteção de Deus. Ó, vejam como a jurisprudência, todo mundo aqui, né, se prende nisso, enfim. Não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, não tendo força normativa. A ação direta de inconstitucionalidade 2076, de relatoria do ministro Carlos Veloso, um julgado de 2002. Então, o que aconteceu aqui, provavelmente? Uma Constituição Estadual teve um preâmbulo sem a invocação, ou sem a dita proteção de Deus. E aí houve uma DIN querendo controlar o preâmbulo da Constituição Estadual, tendo como parâmetro o preâmbulo da Constituição da República, como se fosse um modelo de reprodução obrigatória na Constituição Estadual. E o Supremo disse aqui que não, de modo que não tem força normativa. É isso. No Brasil é isso que você vai encontrar. Se é ou não, se tem força normativa o bastante para vincular os preâmbulos das constituições estaduais. Essa é a grande discussão do direito brasileiro. Não tem a menor graça isso aqui. Eu fico até com pena, porque tem tanta coisa importante que a gente poderia debater aqui. Enfim, é isso. Na jurisprudência é isso que vocês vão achar aí no Brasil. E, quando muito, essa questão do vetor interpretativo, isso aqui aparece com alguma frequência aí nos julgados. Certo? Pessoal, eu acho que ficou bastante razoável, né? Para um preâmbulo, eu acho que isso aqui é o suficiente, né? Inclusive, essa DIN 2076 também aparece no livro, nos comentários do Barroso e da Ana Paula de Barcelos, para vocês verem como o direito brasileiro anda meio pobre em algumas coisas, né? Mas, em termos de preâmbulo, consultem essa obra aqui, tá? Então, este livro aqui, da editora Noesis, me pareceu mais completo hoje no direito brasileiro. Claro, consultem também a jurisprudência francesa, né? Eu deixei aqui... Bom, tem a jurisprudência americana, esse caso aqui, por exemplo, um tanto antigo, talvez tenha algo mais relevante e mais atual sobre o trecho We the People, né? Mas também este julgado aqui, ó, a decisão 71-44 de julho de 71, lá do Conselho Constitucional francês, tá? E lá, essa questão do bloco de constitucionalidade é muito intensa, tá? Os franceses levam muito a sério os preâmbulos, muito por conta do movimento pós-Revolução Francesa de estabilização estatal e de, enfim, aquele amontoado de texto constitucional que a gente sabe que a França teve para lidar com os problemas posteriores da Revolução Francesa, certo? Bom, pessoal, acho que é isso, tá bom? Eu volto no vídeo seguinte para comentar o artigo 1º, inciso 1º, e a gente vai inciso por inciso, ou melhor, acho que eu comento o artigo 1º inteiro, e depois artigo 2º, e assim sucessivamente. Na Constituição não dá para quebrar por seções, né? Quando chegar no artigo 5º, por exemplo, eu vou ter que comentar provavelmente inciso por inciso, porque senão vai ficar muito carregado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.